Doutora Elisa, parabéns, parabéns, inclusive, pela descrição do Estatuto da Mulher, chamemos assim, ao longo da história, que essa condição jurídica da mulher, não estou falando da condição social, antropológica, essa condição jurídica da mulher, a doutora Elisa explicou muito bem, sua evolução ou seu transcurso, nem sempre linear, né, ao longo da história, nem um pouco linear, aliás, né? Nós falamos da mulher na sociedade romana, na Roma clássica. Na Roma clássica se caracterizava por aquela família agnatícia, com paters familia no cimo da pirâmide, né? E todos os seus descendentes embaixo lhe devendo obediência, né? E a mulher que se casava com alguém, filho do pai de família, do patriarca, entrava nessa pirâmide, saía da pirâmide do seu pai e entrava na pirâmide do pai do seu marido, eventualmente, não só do marido. Essa sociedade foi perdendo, foi se desaparecendo com o fim do Império Romano. Um pouco porque essa família foi desaparecendo, um pouco porque a sociedade romana mudou, esses aristocratas, pais de famílias clássicas, famílias senatoriais, foram desaparecendo, foram sendo substituídos por uma burocracia no Baixo Império, né? E a família deixou de ser essa grande pirâmide para se tornar mais marido, mulher e filhos. Uma contribuição muito importante para isso foi o cristianismo. O cristianismo melhorou muito a condição da mulher. Aliás, as matronas romanas foram grandes responsáveis pela difusão do cristianismo, sobretudo naquela crise do século III, em que o império foi invadido por tudo quanto é lugar, de hordas bárbaras, e quase ruiu, e nasceu, diante da impotência de prestar aqueles serviços públicos básicos de segurança, caridade, hospital, asilo de loucos. As mulheres, as matronas, se prontificaram a criar redes de caridade espontâneas, substituindo o Estado. E é de se notar também que, se não fossem determinadas mulheres individualmente, o cristianismo não seria outro. Se não fosse Santa Helena, mãe de Constantino, o Constantino que oficializou a religião romana, certamente o império não teria sido romano, né? Santa Helena, aquela que depois organizou uma expedição a Jerusalém e lá se estabeleceu e criou o patriarcado de Jerusalém, foi vital para esse desenrolar. Mas a outra mãe que também foi vital para o cristianismo, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho, talvez o principal elemento da patrística que moldou a Idade Média com a sua teoria da sociedade cristã total, né? Santa Mônica muito se lamentava que seu filho era maniqueu e que tinha vidas, não vou dizer devassas, mas heterodoxas com mulheres. E ela pregava para que ele fosse cristão, até que finalmente ele se batiza e vem se tornar o Santo Agostinho que nós conhecemos. O cristianismo muito lutou para que no casamento a mulher se obtenha o consentimento. Ora, naquela família clássica, o pai de família decidia o casamento das filhas e dos filhos, né? A mulher pouco opinava, né? Embora ela tivesse uma personalidade jurídica, no sentido moderno da palavra, desculpe-me o anacronismo, né? De personalidade jurídica, que a doutora Elisa muito bem explicou, o cristianismo passou a valorizar a opinião da mulher sobre o seu marido, o que parece muito natural para a gente, porque, olha, perante a Deus, todos são iguais. E o casamento tem que ser feito com amor, e esse amor tem que ser sincero. Então, é indispensável que a mulher aqueça com o casamento com o seu marido.
Isso nós devemos ao cristianismo, né? No mundo germânico, aquele mundo depois que invadiu o Império Romano e se romanizou, mas não totalmente, a mulher não tinha um status vamos dizer, não tinha essa personalidade jurídica. O casamento se assemelhava muito a uma compra e venda. Eu falo isso, mas com aspas, porque não que a mulher não fosse importante na sociedade germânica primitiva. Pelo contrário, essa mulher comprada, vamos dizer assim, na verdade, ela vinha de uma tribo ou de um clã para se introduzir no clã do marido e ali reproduzir os indivíduos desse clã. Então, ela era sagrada, né? Ela não era um objeto de compra e venda, como uma estola ou como um tear, né? Ela não, ela era uma matriz, ela era sagrada. E muito engraçado que o cristianismo que penetrou nessa sociedade germânica e muito pressionou para dar condição à mulher, influenciou a mitologia germânica, que exaltava a mulher virtuosa. A antiguidade, você não vê tantas obras escritas exaltando as virtudes da mulher, a beleza, a doçura, seja qual for, vamos dizer, virtudes que traduzem, obviamente, a dominação da mulher, não há dúvida. Mas a Idade Média germânica cristã elevou a mulher a um pedestal de musa, como vamos dizer assim, né? Pois bem, é só para dar uma pincelada sobre a história da mulher como sujeito de direito, da personalidade feminina. Mas, muito melhor que eu, debaterá aqui a doutora Fernanda Lemos de Lima, professora da UFRJ também, doutora, e a quem eu vou passar a palavra, por favor. Tá ligado? Já. Bom dia a todos e a todas. Ou todas, como eu aprendi muito com os meus colegas do Instituto de Artes, que é uma modificação que aos poucos está surgindo na língua portuguesa, para eliminar a questão de gênero. Então, eu não me refiro a todos, nem a todas, mas a todes. Né? É muito interessante isso, nessa convivência mais estreita com essa mudança de gênero, com não só o transvestimento, mas os transgêneros de lá, e todas as questões, isso é bastante forte. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui. Foi feito pelo Dr. Carlos Gustavo, direito que não está aqui, mas eu tive o prazer de conhecer o Dr. João Marcos Fantinato, né? A gente usa, em geral, eu vou mais pela informalidade, pelo primeiro nome. E, né? É um latinista também, um amante, isso, um amante da antiguidade. É um prazer estar aqui. É um prazer ter ouvido novamente a Kátia, né, parceira de longa data, que eu tenho o prazer de trabalhar junto. Um prazer também ter ouvido e aprendido muito, além de ter aprendido mais ainda com a Kátia, com a doutora Elisa Costa, né, e com os comentários da doutora Cristina, aqui sobre as falas. Mas é muito interessante. As falas são muito interessantes até para pensar o lugar da mulher até hoje, né, em termos imagéticos. Ontem mesmo nós estávamos conversando na hora do almoço com colegas lá do Instituto de Artes, com graduandos, que eu também sou graduanda agora, no Instituto de Artes, e nós falávamos dessa imagética da mulher. E, por conta disso, antes de dormir, eu fui assistir um documentário que me recomendaram, chamado Miss Representation, que vai falar sobre a representação do feminino na contemporaneidade e na diferença da representação do feminino de Hollywood, dos anos 40, 50 para cá. Como a mulher cada vez é mais pasteurizada, mais representada com modelos iguais, ou seja, o aprofundamento dos personagens cada vez aparece mais. E quando você para pensar em como as personagens são construídas, isso de fato ocorre. E isso remete à ideia de apagamento, remete à ideia de padronização e silenciamento da diferença, né? Remete à ideia de um discurso
midiático que não é construído pela mulher, nem em função da mulher, mas em função do masculino predominante, como a Kátia já apontou que acontece perfeitamente no período romano. E é muito interessante pensar que isso faz parte dessas estruturas de mundos patriarcais. A Grécia não será diferente. Francamente, quando eu ouço meu aluno, eu queria ter, ou uma aluna dizendo, eu queria ter nascido naquele tempo, eu falei, Deus me livre nascer mulher no 5º século antes de Cristo. Deus me livre, porque o que o Péricles diz, e aí dentro da coisa do silenciamento que vocês pegaram muito bem, o Péricles, na oração fúnebre para celebrar os jovens mortos na Guerra do Peloponeso, na guerra contra Esparta, diz que a melhor mulher é aquela que nem se nota a presença. Então é isso, né? É cortar a língua, completamente cortar a imagem. Então, a melhor mulher é aquela que você não ouve a fala, você não nota a presença. Isso é muito grave. Isso é um apagamento violentíssimo. E aí é interessante quando o João Marcos vai trazer a ideia da recuperação do feminino no ambiente cristão. No ambiente cristão ortodoxo ainda é tão forte quanto no ambiente cristão católico, mas eu acho que é mais forte, a presença da Mãe de Deus é mais forte, que é a Theotokos, a Panaiamas. Né? Por que é interessante pensar? Nós temos uma Páscoa do verão, que é a Páscoa em que eu celebro a dormição de Maria. Ou seja, eu paro para jejuar durante os mesmos X dias que eu tenho a Páscoa, que é celebrada, é um pouquinho diferente da Páscoa católica, em geral um pouquinho depois, alguns dias depois, eu tenho o mesmo tipo de celebração para a dormição de Maria. Mas isso está dizendo que esse estatuto da Mãe de Deus é respeitado. Agora, a mulher ainda tem dificuldade na Grécia contemporânea de colocar o seu nome no seu filho. Isso é muito grave. A Itália é a mesma coisa. Eu fiquei muito chocada quando um casal amigo teve uma briga porque ela queria colocar o nome dela, o sobrenome dela, na filha. Sim, o que para a gente seria tão óbvio, tão natural, é quase uma aberração. E eu estou falando de um episódio que ocorreu há 4 anos atrás. Isso é muito grave. Isso diz muito mais na Grécia contemporânea. Foi uma discussão de um casal que mora em Atenas. Não é no interior, não é numa região afastada, não. Eu estou falando de Atenas, da capital, você ter esse tipo de discussão. Isso me chocou muito. Ou seja, o apagamento do nome do feminino, da família feminina, da mãe, se dá no próprio sobrenome que é retirado. E não existe. Isso é muito estranho. Assim, me causou muito choque. Eu não esperava, não tinha parado ainda para pensar nesse estatuto. Mas voltando às falas, que são muito instigantes, eu queria colocar 2 questões para debate. Né? E só mencionar antes uma coisa, outro apagamento, não são poucos apagamentos, no ambiente cristão. Hoje nós sabemos que havia mulheres pregadoras. Atos de Tecla, eu tive a alegria de publicar esse artigo escrito pelo professor Pedro Ipiranga, da Federal de Florianópolis, se não me engano, que justamente vai recuperar a imagem de Tecla, que é uma pregadora, né? Cristã e que é apagada. Mas tem os atos de Tecla. Como tem os atos dos apóstolos, nós temos os atos de Tecla. Então, é muito interessante essa recuperação da função da mulher, como aquela que celebra também. Ela no ambiente tanto ortodoxo quanto católico, ficando no cristianismo que eu conheço mais de perto, a mulher não pode celebrar, a não ser entre mulheres. Né? É diferente. Quando eu estou no monastério, que eu tenho só mulheres, aí, evidentemente, não tem jeito. Né? Mas é bastante curioso. Ainda há, dentro do ambiente ortodoxo, isso também me causa um certo incômodo, um espaço onde a mulher não pode transitar dentro da igreja. É curioso, né? Um espaço onde transita
o padre e os seus auxiliares, lá atrás. A mulher não pode entrar ali, nem mesmo para verificar o local no caso de uma visita. Sem falar de Agios Oros, que nós não podemos entrar mesmo, né? Que é um lugar muito específico. Mas isso me lembra também agora em relação à participação da mulher nos direitos, né? O Egito era um lugar muito interessante. E não é à toa que, quando a gente fala de Alexandria do Egito, é tão mais interessante. Porque nos escritos egípcios, são poucos, que registram a figura da mulher, a mulher pode, no período, estou falando de 2500 a.C., ela pode pedir divórcio, porque o marido é o incompetente na gestão do lar. Porque quem tem que gerir o lar é a mulher. Entrega a tua mulher a chave do teu lar e respeita a tua mulher como tua mãe. Isso é um escrito egípcio. Então é interessante pensar que ela pode pedir, e quando ela pede divórcio, ela fica com os bens para poder gerir a casa em função dos filhos. Claro que é a função da mãe de família, mas é interessante na medida em que ela pode recuperar, né? Então, mas para de falar um pouco, eu quero ouvir mais vocês, né? Evidentemente, quem tiver pergunta, né, na debatedora, já vai puxando. O pessoal que tiver pergunta aí no auditório, por favor, sinta-se à vontade para fazer. Então, eu vou fazer primeiro para a Elisa. E eu acho que você já começou a responder quando traz a questão do que é ser mãe, né? O que é essa maternidade? Como você tem um embate e isso, pelo pouquíssimo que eu acompanho da mídia, pouquíssimo que eu sei, quando você tem uma família que diz que é pai, mãe e filho, né? Isso faz com que muitas famílias deixem de existir, e, ao mesmo tempo, segundo um colega meu, você tem dentro do direito de família, fala da família como afeto, né? Como juridicamente a gente... Como é esse embate? Porque é um embate político, porque a gente está falando de um Congresso que está querendo, inclusive, retirar direitos, bloquear avanços de direitos conseguidos por jurisprudência, né? Gente, eu sou completamente leiga em direito, né? Só aquilo que chama a atenção. Mas eu fico pensando nisso, né? Como esse processo é um processo de vai e vem, né? De tensão, né? A gente está num período de tensão, com tantos ganhos de direitos para o feminino, e aí eu não uso a mulher porque eu estou englobando o feminino em todas as expressões do feminino, não só a biológica, e como você tem uma reação, isso é interessante, né? Como você tem uma resistência, né? As tensões ficam muito fortes, né? Sim. E eu queria para a Kátia, para vocês duas, né? Na verdade, qual o lugar e qual a necessidade ainda de se retomar esse feminino na antiguidade? E buscar esses espaços de atuação da mulher, justamente para eliminar ou tentar reverter um processo de apagamento. Eu não sei se vocês têm ideia, eu vou só terminar ilustrando o seguinte ponto. Quando vocês vão ao Google e jogam a palavra alquimista para ver uma imagem, vem uma imagem de homem ou de mulher? Palavra? Alquimista. Vem mulher ou homem? Homem. Homem. Mas já veio mulher. Alguém já achou alguma mulher? Por quê? Diz Zósimo, num texto do 3º século depois de Cristo, e que vai falar da alquimia alexandrina, que a alquimia é um trabalho de mulheres. Então, por que a gente não fala de Cleópatra de Alexandria, Cleópatra alquimista, não fala dessas mulheres de Maria a Hebreia de Alexandria? São todas as precursoras da alquimia, são as alquimistas gregas, porque a alquimia era um serviço de mulheres e depois se tornou de homens. São pequenas coisas para a gente pensar. Obrigada. Quem gostaria de responder primeiro? A quem a senhora... Não, vocês ficam... Eu combinei aqui que eu começo, Então, porque doutora Elisa, então. acho que eu tô louca para ouvir a Kátia nessas duas questões. Vamos lá. A primeira pergunta que você falou, que é sobre embate, né? Eu acho que ela se relaciona com a segunda que você deixou, sem dúvida. Deixa eu refazer aqui. Minha cabeça, às vezes, trabalha sozinha, tá? Ela é mais rápida do que eu consigo falar.
não é revisitar, mas manter e estudar o passado e compreender as relações do passado é, em primeiro lugar, uma forma de resistência atual e uma forma de memória. Então, acho que tem dupla função, história e memória. E eu acho que é isso que mantém a resistência e o aprendizado do que nós somos e o que nós queremos construir de agora para frente. Eu amo podcast. Tem um podcast chamado Fronteiras no Tempo, em que foi a professora, eles entrevistaram a professora historiadora Heloísa Starling. E ela falou para mim uma frase que assim, eu achei sensacional, que ela diz que o passado está na nossa frente. E o que nós faremos com isso? Então, ela considera que o passado não é algo que ficou para trás. É algo que se coloca para a gente, para que a gente repense as construções presentes e futuras. Então, eu respondo aqui a partir dela, porque ela mudou o meu conceito de estudo de história depois que eu ouvi essa frase, e não tem muito tempo. E eu acho que se conecta com a pergunta anterior sobre esse embate em família, porque o que a gente vê hoje é essa dinâmica de dois mundos que estão em choque, muito profundos. A gente quer, ou a gente entende essa família no sentido conservador, com esses papéis bem delimitados, com essas certezas universais que a modernidade trouxe para a gente, e certeza da segurança. Né? Se eu sei que o copo sempre vai estar aqui, ele sempre vai estar aqui com a minha água, então isso dá uma segurança. Então, saber que homem é homem, mulher é mulher, e a mulher será o feminino, e o homem será o masculino, e que todo mundo vai se encontrar ali naquele espaço de pai, mãe e filho, isso gera uma certeza. Mas essa certeza tem um custo muito grande que se chama pessoas. Eu acho que a gente, pelo menos, eu tenho a impressão também que, ainda não totalmente compreendido, mas já nós não desejamos nos sacrificar por isso. A gente quer ser colocado em primeiro lugar. E eu acho que isso a gente encontra bem no Luc Ferry, filósofo francês. Então, apesar desse tensionamento, acho que em algum momento as pessoas vão ter que se colocar diante dessa questão. Elas querem ceder para instituições ou elas querem ter liberdade? E se a opção, que me parece que tem sido, é a segunda, não é mais possível essa determinação de família dessa forma. E a gente vai manter o que já tem sido praticado, que é essa abertura de família como entidade de afeto. Não à toa, o maior debate hoje em direito de família sobre isso são as famílias poliafetivas. A gente já não debate mais casamento. Gente, agora eu estou falando do ponto de vista jurídico, tá? Eu sei que do ponto de vista social tem questionamentos, mas do ponto de vista jurídico já não é mais um problema falar de casamento de pessoas do mesmo sexo, união estável de pessoas do mesmo sexo, famílias monoparentais, que a gente sempre esquece, né? Pessoas que vivem com seus filhos. Mas é ainda um tabu falar em poliafeto, ou seja, famílias, conjugalidades com mais de 2 pessoas. Porque essa é uma fronteira. Essa é a fronteira do individual, desse embate entre individual e projeto coletivo. Então, a gente já vem aqui um aprofundamento desse anseio de individualidade, um caminho em favor de afetos bem mais profundo. Por isso, não é que eu fique tranquila, mas eu acho que o direito, nesse ponto, ele tem sido muito claro na diretriz que ele quer tomar, e eu acho que aqui tem acontecido... Geralmente, o direito ele é influenciado pelo público, pelo discurso público. Né? Ele se apropria, porque o direito geralmente usa eventos passados para resolver questões que são atuais. Mas eu acho que, nesse caso, o direito está fazendo a função inversa. É ele quem está funcionando como freio e como inovação do discurso público, que é algo que é completamente sensacional e bem raro, vou lhe ser sincera. Professora Kátia Theoni, gostaria de falar alguma coisa a respeito? Gostaria. Ou quer
quer esperar uma provocação da doutora Cristina Feijó? Assim, como for melhor. Não, fica à vontade. Então, por favor. Tá bom. Pensando aqui em relação à questão da colocação da professora Fernanda, né, em relação a por que pensar esse feminino na antiguidade, né? Então, acho que a gente pode pensar nessa colocação perguntando por que pensar no feminino hoje, né? Porque aquilo, assim, só faz sentido a gente pensar nessa antiguidade porque faz sentido pensar, né, no hoje. Então, essa construção, né, ou essa reconstrução, né, porque é isso, né, ela se daria em dois sentidos. Então, no sentido coletivo, né, dessa sociedade em que a gente vive hoje e que demanda, né, essas ressignificações, né, essas desconstruções. Então, é uma demanda que nos leva a revisitar esses discursos. E quando eu falo em discursos, eu estou falando dessa fonte primária, né, que, como eu falei, ela se pauta em discursos masculinos, em sua grande maioria. Eu estou falando principalmente das fontes literárias, né? É claro que isso porque nós somos professores de letras, né? Em geral, as nossas fontes são os textos, né? E não só textos que estão, assim, textos em suas variadas formas, né? Então, a maior parte dessas fontes trazem como sujeitos homens, né? Então, não só revisitar essas fontes, mas também revisitar o que a gente chama de fontes secundárias, ou seja, né, as observações, as análises, os estudos feitos em relação a essas fontes, que vêm muito marcados, né, com esse, de certa maneira, com esse patriarcado também, ou seja, ecoando, né, aquilo que se identifica nessas fontes. Então, acho que isso num aspecto coletivo. Agora, num aspecto individual, como mulher, né, é fundamental esse diálogo para repensar aquilo que eu sou hoje, né, como uma mulher, né, brasileira, professora. Então, nesse lugar, né, então, pensar o feminino, assim como outras categorias, né, ela ganha um significado no sentido de pensar aquilo que a gente é e aquilo que a gente não é. Que pensar o que a gente é mais fácil, mas pensar o que não é, né, é um pouco mais complexo. E pensar o que tem ainda de clássico em nós e o que não tem, né? E, nesse sentido, a gente problematizar, sim, né, muitas dessas narrativas. Eu vou falar de novo dos mitos, porque o mito é um arquétipo de muita potência, né? Então, por exemplo, o mito das Sabinas, né, que é um mito que está na fundação da origem dos romanos, né? Eu tenho fantasias infinitas pelo rapto das Sabinas. Pois é, mas ele está pautado numa violência coletiva. O rapto das Sabinas, né? Só falando rapidamente do mito, então Rômulo, ele é o fundador de Roma, então ele se vê diante de uma população muito pequena e com o desafio de ter ali pessoas, habitantes na sua nova cidade, né, na sua nova Roma. O que ele faz? Organiza uma festa e convida tribos vizinhas, né? E aí, no meio dessa festa, as Sabinas são raptadas para serem as mulheres, né? As matrizes, exatamente, é isso. Elas são raptadas, né? Bom, os pais, os maridos, os irmãos dessas mulheres tentam resgatá-las e, de acordo com a narrativa mítica, elas falam que não, tudo bem, elas gostariam de permanecer naquele lugar. Então, esse lugar dessa mulher, inclusive, é colocado como um lugar importante, porque a paz vem, né, do acolhimento dessa subjugação. Mas o que aconteceu ali, a gente está falando de um estrupo coletivo, né? Assim, no primeiro momento, elas não queriam estar ali. Elas acabaram decidindo, né, e escolhendo estar ali por outras razões que atravessaram, pelo menos de acordo com a narrativa mítica que nos é apresentada, né? Um outro exemplo, o mito de Apolo e Dáfne, né, que é sempre apresentado de forma muito romântica. O ponto é esse, né? É que a visão que nos é apresentada
é de uma visão romântica, de amor. Então, Apolo se apaixonou por Dáfne, né, que o tempo todo corria, ela não estava apaixonada por Dáfne. Então, Apolo estava apaixonada por Dáfne, que não estava apaixonada por Apolo. E ela, cansada de fugir, desesperada, implora aos deuses e é metamorfoseada numa árvore, né, num loureiro. Então, a gente está falando que é de um stalker, né? Um perseguidor. Então, ela disse não várias vezes. Não é não, só que não foi não, né? Para toda a tradição literária que sempre passou esse mito de forma muito romântica, né? Então, isso para dar assim, mais 2 exemplos de como é importante a gente estar revisitando e problematizando, né, essas narrativas e esses lugares, né? No sentido, é claro, com muito cuidado, né, para não ser anacrônico, porque a gente está falando de contextos socioculturais muito distintos, mas é fundamental que a gente problematize, né? Então, acho que é isso, né? Ora, muito interessante essa questão da mitologia das mulheres, né? Transportando para outra época. Tem um livro muito interessante do Boccaccio. Boccaccio, escritor italiano, florentino do século XIV, que é De Claris Mulieribus. Claris no sentido de ilustres, né? Em vez de ser De Viris Illustribus, dele Mulheres Illustribus, né? E ele relaciona, eu acho que 100 mulheres importantes na história. Muito interessante, sobretudo da antiguidade. Logo, Boccaccio, que era apaixonado por Fiammetta, em Nápoles, que era casada com um grande senhor, e o Boccaccio era seu amante, quer dizer, e muito maltratado por ela, que o invocava muito eventualmente ali, né? Quer dizer, como aí é o poder sexual da mulher dominando aquele Boccaccio, né? Que é outra característica medieval, né, de ver a mulher, né? A mulher opressora e que desprezadora do coitado do Boccaccio, né? Pois bem. Doutora Cristina, alguma pergunta? A senhora Eu queria só fazer um comentário. boa de provocações. Eu achei o tema interessantíssimo, que é andrógine, é assim que fala? Uma Andrógine. pronúncia reconstituída clássica, sim. Andrógine. Que seria quando o discurso público reconfigura a construção. Isso me chamou muita atenção porque como é que se reconfigura uma construção? Porque o que está em construção não tem figura ainda. Então, como é que o discurso vai reconfigurar a construção? Então, isso me deixou bastante curiosa. E eu construí alguma coisa no seguinte sentido, que talvez essa ideia do discurso público para fazer uma construção seria uma necessidade de se estabelecer diferenças. Haveria uma necessidade muito grande de se colocar o homem num papel e a mulher no outro, estabelecer diferenças absolutamente profundas. Quando se usa essa palavra, que hoje a gente remete para um sentido de androgenia, me parece que é exatamente o contrário, que é uma busca de se encontrar igualdades. Ou seja, ainda que se reconheça uma diferença fenotípica evidente, você encontra semelhanças de postura, semelhanças na condução da própria vida. Então, uma mulher, é alguém que parece uma mulher e tem comportamento de homem porque ele é corajoso, porque ela é corajosa, porque ela é eloquente, porque ela sabe se comportar. Então, eu queria entender um pouco isso, essa ideia da reconfiguração de alguma coisa que está sendo construída e ainda que se use uma palavra com um tom de crítica tão grande, que seria chamar a Mésia de andrógena, é uma maneira de criticá-la, mas ao mesmo tempo isso não seria um reconhecimento de que existem mais igualdades do que diferenças nesse contexto de gênero. Para Valério Máximo, ele estava elogiando. Era isso, né? Esse é o ponto, né? Assim, essa mulher, ela teve para esse historiador um reconhecimento, tanto é que ela está lá ao lado de Hortência, né? E outras mulheres como um modelo, né? E esse discurso dele, então, seria uma maneira de efetivamente reconfigurar a ideia da mulher naquela época? Já que ele faz isso com um tom de elogio? Acredito que não. Até porque o verbo que ele usa para falar, ele diz que chamavam. Pois é.
Entende? Então, ele apaga um pouco o sujeito de quem é que está chamando, na verdade, né, de andrógenes. Né? Então, é como se, na verdade, assim, ouvi dizer que chamavam a Mésia, né, de andrógenes. Então, o que parece é que, na verdade, esse termo, né, nesse contexto, a partir de Valério Máximo, era um elogio, né? Mas o elogio, né, no sentido, eu acho que não no movimento de igualdade, mas é porque o modelo, né, assim, o modelo é esse modelo masculino, né? Então, quer dizer, é claro que quando a gente fala, eu até trouxe isso na minha fala, né? Por que a Mésia não foi considerada como um modelo retórico? Né? Existe um apagamento em relação ao nome dela. Quando a gente fala desses episódios, a única que é reconhecida é Hortência, né? Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que esse nome parece ter sido, para Valério Máximo, uma espécie de elogio, na tradição ela não foi reconhecida dessa forma. Eu acho que acredito que esse termo tenha sido justamente a razão que afastou e que apagou a notoriedade dessa mulher, o feito dessa mulher. Né? Inclusive, um desafio que eu assumi na hora de traduzir esse trecho era que palavra que eu vou usar na língua portuguesa para traduzir, porque andrógeno não representa o que esse sentido significa. Né? Não é isso, mas que palavra existe? Não encontrei ainda. Então, eu desenvolvi uma ideia falando, né? Ela parecia ser um orador romano, quer dizer, tentando buscar a partir do ponto de igualdade que ele estabelece, né? Que ele fala. Exato, que foi pela palavra, né? Foi pelo discurso e pela forma como ela discursou, como ela se defendeu, né? De forma corajosa, né? De forma com diligência. Então, eu busquei, a partir desses aspectos que ele destaca e que diferencia no seu discurso, eu traduzi o termo andrógenes como... ela parecia um orador, um orador romano, entende? Então, assim, porque o andrógeno, no sentido de andrógeno, não dá conta. Não dá conta desse conceito, né, que o Valério Máximo nos apresenta, que é inovador. Eu encontrei apenas três menções, obrigada, 3 menções em textos latinos. Um no período clássico, Lucrécio utiliza o termo com um sentido mais próximo de andrógeno, ou seja, um ser que vai congregar características anatômicas do sexo masculino e feminino, e depois no Renascimento, que vai usar também nesse sentido. Então, com esse sentido de uma mulher, usando aqui a tradução que a maior parte dos dicionários usa, uma mulher com coragem de um homem, apenas Valério Máximo. Então, é um conceito, né? É um conceito cunhado pelo Valério Máximo, né? Para definir esse indivíduo, né? Que deixa de ser mulher. Parece mulher, mas age como homem. É uma não mulher, né? Isso me faz lembrar o mito das Amazonas, que na antiguidade tanto pululava na cabeça dos homens, desses patriarcalistas, né? As Amazonas seriam uma tribo só de mulheres e uma vez por ano se encontravam com os homens vizinhos, né? E lá acasalavam, né? E ela ia embora, e esse homem ia embora correndo, que nem um louva-a-Deus, né? E se nascesse para reproduzir a população das Amazonas. E se nascesse homem, obviamente, ele não ia sobreviver. E esse mito das Amazonas é um terror na cabeça do homem antigo, né? As mulheres guerreiras, né? Mas eu queria abrir a palavra para a plateia. Eu vejo que há tantas mulheres aqui que gostariam. Quem seria a primeira? A senhora, Denise, será que poderia passar o microfone? Bom dia, mesa. Bom dia, senhores participantes do nosso encontro. Eu venho trazer um relato que eu tive, que eu passei... Seu nome, perdão? Meu nome é Renata. Renata. Um relato que eu passei por 3 anos. Eu sou major da Polícia Militar e, na época que eu entrei para a Academia de Polícia Militar Dom João VI, não tinha mulher no quadro de funcionários
de profissionais da Polícia Militar. E isso trazia um grande embate para nós. Porque a educação física, por exemplo, não dá para ser cobrada uma educação física como era cobrado para um homem e para uma mulher. E aí a gente tinha outras questões que precisava ir ao médico, questão de TPM, essas coisas relacionadas à mulher. Até que surgiu essa necessidade e eles conseguiram colocar uma mulher no corpo de alunos para nos dar essa assistência. Mas a falta... E quando eu fui fazer meu TCC, eu sou assistente social, eu ia falar da importância da mulher na Polícia Militar. E eu não tive um orientador em que pudesse discutir esse assunto comigo, né? Trouxe de novo agora para o mestrado que eu estou fazendo, sobre a importância da mulher na Polícia Militar. Já tem algumas leituras, porém, leituras do Canadá, de polícias que não é a nossa realidade. E é muito difícil discutir polícia, discutir questão da mulher dentro da Polícia Militar. Ainda está muito retrógrado, muito fora ainda do contexto em que a mulher está inserida na Polícia Militar. E outra coisa, a mulher ela faz todas as atribuições que um homem faz. Não tem regalia, não tem qualquer tipo de benesse, apenas tudo que o homem faz, a gente também faz. Ora, a senhora é a encarnação da Amazônia que eu estava falando, então. Tá de parabéns. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro enfrenta uma guerra com baixas maiores do que o exército americano no Iraque e no Afeganistão juntos. Então, não é brincadeira. E as mulheres estão cada vez mais participando. A semelhança de outros exércitos, como o israelense, o americano, onde você vê mulheres, as daqui estão efetivamente no combate, né? E a gente vê na rua policiais militares patrulhando. Quer dizer, a senhora carrega um fardo, meus parabéns, né? Meus parabéns, pessoas que eu conheço exatamente sua atividade. Eu vi um braço levantado. Posso fazer uma Sim, consideração? por favor, Uma desculpe. coisinha. Nossa defensora. Seu relato me lembrou o filme, estava até procurando aqui o nome, Estrelas Além do Tempo, que retrata as primeiras cientistas negras incorporadas pela NASA e contribuíram no projeto espacial. Vale muito a ver, porque eu acho que traz um pouco, claro, não vem do seu lugar, mas acho que retrata um pouco do que você acabou de falar. Tá? Fica aí a dica. Eu posso só fazer um comentário para Renata? Renata, antes de ser juíza, eu fui defensora pública. E como defensora pública, uma das minhas primeiras designações foi dentro do QG. Eu fui defensora pública da Polícia Militar na área de família. Isso eu tinha 25 anos. Entrei lá, imagina se hoje não tem nada. Aquilo foi uma comoção de como é que seria uma mulher novinha dentro do QG. Eu entrei lá dentro, olha, eu posso lhe dizer que foi uma experiência interessantíssima. Primeiro que as salas eram espartanas e tal, e essa dificuldade, não tinha ninguém, não tinha nem assistente social feminino, não havia nada. Uma das primeiras assistentes sociais mulheres vieram mais ou menos na mesma época. Então, assim, essas situações é que nos afirmam, porque é uma maneira de dizer o seguinte, olha, mas eu estou aqui. Eu sei que isso aqui é uma instituição predominantemente masculina, existe uma ideia de que é uma atribuição mais masculina, o que não é verdade, mas existe ainda essa ideia, é uma maneira de afirmação. Então, é difícil, mas são pessoas assim como você que está lá, que consegue fazer uma nova percepção. Então, eu vivi um pouco isso. E o que eu consegui fazer ali dentro, e consegui fazer alguma coisa, foi muito profícuo, era simplesmente demonstrar que eu respeito esse lugar, eu respeito até essa ideia de masculinidade, de virilidade, que aqui impera, mas é preciso enxergar que existe uma outra forma de olhar para o local, existe uma outra forma de exercer aquilo. Então, é simplesmente insistir e estar lá. É isso. É uma questão de insistência, de marcar posição, de afirmação diária.
fazendo o que deve ser feito. E aí, assim, se consegue construir alguma coisa. Agora, quando você começou a falar, eu disse o seguinte, meu Deus do céu, me remontei a muitos anos atrás, entrando naquele que a gente primeiro me perguntaram, mas vai para lá? Eu falei, eu vou, por que não? Eu sei que no final das contas era muito engraçado, que batiam continência para mim, eu não sabia nem o que fazer, e as pessoas não sabiam nem o que fazer para me agradar. Eu tive que perguntar se eu podia deixar a sala menos árida, botando uma florzinha. Aquilo deu uma confusão generalizada, tiveram que pedir autorização ao comandante, uma confusão danada, e se eu podia botar Aí tinha um café, aí puseram um café. Eu falei, gente, mas essa mesa está horrível. Aí eu trouxe um paninho rendado. Isso foi outra confusão, que tinha que pedir autorização ao comandante. E, no final das contas, aquilo foi sendo entendido que, olha, está tudo muito bem, só que cada pessoa olha de uma maneira diferente para o mesmo problema e nós vamos levando essa situação e tudo deu certo. A única coisa que eu não consegui evitar foi que ficou-se realmente a ideia das flores, né, como flores, alguma coisa que fosse o máximo de homenagem a se fazer uma mulher. E quando eu passei para a magistratura, tinham milhares de flores na minha sala ali dentro. Enfim, isso aconteceu. Mas, enfim, era só um compartilhamento de uma experiência para dizer que sempre foi assim. Sempre foi assim. É lamentável que as coisas não tenham evoluído tanto quanto a gente imaginasse. Mas sempre foi assim. Tinha a nossa amiga que queria falar. Seu nome, perdão? Rosângela. Não. Está ouvindo? Rosângela, bom dia à mesa. Bom dia. Parabéns pelas duas exposições de pesquisa, né? Está aqui acompanhando. Eu tinha 2 milhões de perguntas para fazer, porque esse tema é de milhões de perguntas, né? Mas eu vou me restringir a 2. Escolha uma vítima. Não, as duas. Não, eu vou deixar para elas, que elas são estudiosas, elas mais envolvidas nos temas. Eu vou fechar essas 500 perguntas em 2. Uma mais ligada ao plano material que eu falo, a vida diária, a nossa vida, e uma imaterial do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim. Do ponto de vista material, o que eu vi aí todo o tema, mesmo não tendo estado, como a doutora Elisa falou, em certa época, a questão da justiça, toda essa explanação, mas uma coisa que eu vi que é constante é o patriarcado. Então, a quem serve o patriarcado que vem seguindo as mulheres nesse percurso e aprisionando elas no tempo? Inclusive, hoje, quando a gente tem várias conquistas, a gente está vendo começar a perder conquistas, né? Conquistas que a gente para mim, já estariam consolidadas. A gente começa no enfrentamento, a partir desse último governo, desse governo eleito, de tirar direitos mínimos que a gente já tinha conquistado numa luta árdua, né, do dia a dia. A gente está vendo todo dia a gente ser empurrado. E muitas vezes as mulheres ficaram em casa, lavando, passando e tal, e quando existia a guerra, na realidade, que os homens foram para a guerra e morriam, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Então, essa função de estar em casa, ela é muito cômoda quando é necessário estar cômoda. Então, a minha questão do lado da vida, do dia a dia, que eu chamo de material, é a quem interessa o patriarcado e por que ele fica sendo mantido nessas estruturas. A cada tempo histórico tem uma montagem, né? Se é romântico, se é para tomar conta de criança. Por exemplo, agora, como a tecnologia avançou muito e a gente não precisa tanto de mão de obra, não é interessante tanto se ter muito filho. Daqui a pouco, essa questão de cuidado da mulher na família, o Estado deveria, na saúde, na educação, foi tomando essas funções, quer dizer, que as mulheres exerciam, que hoje não exercem tantos, e tantos conflitos familiares se dão até por essa montagem que a doutora falou, a respeito de uma nova família, de uma nova relação de afeto. Quer dizer, a quem interessa manter esse patriarcado que nos acompanha desde que eu nasci, vou morrer, vejo as futuras pessoas mais novas do que eu aí querendo romper com isso e amanhecem mortas todo dia, né? A gente vê no noticiário cada coisa absurda, cada dia uma morte mais estupenda, a ponto de os seus maridos chegaram ao grau de loucura de matar a mulher e se matar, e matar os filhos, é uma coisa assim, para ver o grau de que isso está agarrado nos homens também. E do ponto de vista imaterial espiritual, aí com a doutora, desculpe que meu óculos daqui não dá, mas acho que é a doutora Fernanda, né, que ela falava, quando vocês pensam em um alquimista, vocês pensam em homem ou mulher, né? Porque, e quando a gente pensa em Deus, é homem, mulher ou andrógeno?
Por que é o Pai Todo-Poderoso? Por que não é a Mãe Toda-Poderosa? Por que não é a Deusa? Porque ninguém viu Deus. Podem ter visto Jesus. Uns acham que ele é filho de Deus, outros acham que ele é um profeta, outros acham que ele é uma pessoa comum. Tem até argumentos que para quem acredita no Espiritismo, que Jesus, Cristo, Jesus seria o cavalo e Cristo seria a incorporação em determinado momento. Existe até uma linha nesse tipo de sentido de análise, mas Deus ninguém viu. Então, por que Deus é homem? A partir disso, a mulher fica inferiorizada. Porque se Deus é homem todo-poderoso, quem vem abaixo, se o homem é cópia de Deus, a mulher que não é cópia direta, como é que fica essa situação? Mas, ou seria uma androgonia? Então, a doutora Fernanda vai responder, não? Não, a questão espiritual, para mim, é muito complexa. Eu acho que deveria ser complexo para todo mundo, porque aceitar que o Deus é um homem, é um masculino, muito complexo. Porque se Deus é tudo, ele é tudo. E aí, se eu pensar que ele é uma verdade, como diria o Parmênides, uma verdade bem redonda, ele é tudo, bicho. Então, ele não é nem homem nem mulher, ele é. Não, concordo com você. A gente nasce numa matriz patriarcal violentíssima, e que faz com que certas correntes do cristianismo digam que apaguem Maria, inclusive. Se a gente pensar bem, há certas correntes do cristianismo que apagam Maria. E aí você tem, dentro da ortodoxa e da católica, a Maria como mãe de Deus. Ela é Theotokos, é aquela que dá a vida a Deus. Isso é muito maneiro, né? Pensar nisso, né? Ela é tão forte que ela dá a vida a Deus. Né? Mas esse Deus é masculino dentro de uma construção linguística patriarcal. Mas o que é Deus, de fato? Ele é aquilo que é. O que é não tem gênero. Se a gente for para o Evangelho de São João, que diz, no princípio era o Logos. Logos só tem gênero linguístico, mas Logos é Logos, não é homem nem mulher. Logos é tão intenso e tão múltiplo que eu sugiro jamais traduzir Logos. Entende? Se é Logos, não é homem nem mulher, ele é a palavra, ele é a ideia, ele é o pensamento, ele é aquela essência primeira que não é nem homem nem mulher. Olha que fantástico se você for pegar esse discurso de João. Então, nesse sentido, você escapa, nesse uso do Logos, ao império do masculino biológico. Deus é homem. Isso é interessante. Mas, claro que tem gente que vai me tacar pedra, evidentemente, porque nós estamos numa sociedade patriarcal e o cristianismo surge numa sociedade matriz patriarcal e segue sendo patriarcal. Né? Mas são coisas a serem pensadas. Eu sempre estou nesse processo de busca. Né? Evidentemente, são processos de poder. São discursos de poder, evidentemente. Posso Né? conectar com a outra? Eu só proponho uma outra forma de pensar. Ao invés de tentar buscar a quem, porque isso traz uma personificação, isso cria um grupo para você ter raiva ou focar, acho que é mais interessante a gente pensar assim, a quem não interessa o patriarcado? É as mulheres. Então, no fundo, por exclusão, tudo que está fora, né, não interessa às mulheres, mas de alguma forma vai beneficiar todos os outros. E não apenas uma pessoa, ou um grupo, ou uma coisa. Mas as mulheres não são beneficiadas. Elas são prejudicadas pelo patriarcado. Entendeu? A gente tende muito a querer achar o único que vai centralizar todos os problemas. Ai, a causa... Perdão, deixa então, eu desculpe se eu entendi errado. Só agradecer a presença aqui, que nos atrapalhou, do meu amigo desembargador Antônio Carlos Teves Torres, presidente do Fórum de Direito Empresarial. E ele fugiu porque ele ia ser incluído aqui. Né? Desculpa, eu também não. A gente quer ouvir vocês. Aqui já ninguém mais ouve. já coloquei. Tipo, você coloca a questão e sai correndo. Eu acho que essa questão
no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, né? O cristianismo traz um Deus imaterial e assexuado. Eu não vou falar, não gostei dessa palavra. Na antiguidade havia muitas religiões em que a figura feminina era central. Religiões de Deus fêmea, vamos dizer assim, né? E outras de Deus homem. O cristianismo, aquelas ligadas àquela noção da fecundação, fazia pensar as pessoas. E a fertilidade feminina era objeto de veneração natural, né? Então, a fecundação, a fertilidade, aquela semente que cai no chão e brota, naturalmente será objeto de adoração pelos povos primitivos. O cristianismo evitou a sexualidade, mas no que o Filho veio à Terra, o Filho homem, se fez homem, ele, vamos dar assim, concedeu às religiões femininas com a figura de Maria, a Theotokos, né? A figura que gerou um filho impoluta, não fecundada. O filho que recebeu o Logos ainda no seu útero, que foi objeto até da heresia monofisista, né? da concepção de Maria. Então, essa questão da deusa fêmea e deusa homem é muito interessante, né? Muito interessante para se discutir. É pena que a palestra não podemos prosseguir. Sim, por favor, seu nome, nossa colega aqui do TJ. Meu nome é Regina. Regina. Regina, ora, rainha. Sobre a questão da licença maternidade que a doutora Elisa estava falando, eu tinha notícia do caso da Suécia, eu fui pesquisar rapidinho aqui no Google, achei interessante como eles resolveram, por uma questão de igualdade. A licença é assim, são 480 dias, cada cônjuge goza obrigatoriamente 90 dias. E os outros 300, a família decide quem vai gozar. Então, quer dizer, acaba com essa questão, né, de a mulher faltar mais, de ter uma série de implicações desfavoráveis. Achei interessante. Alguém gostaria de comentar? Eu queria só depois salientar que a gente já está terminando o nosso horário e esse salão vai ser ocupado eventualmente por outros eventos, né? Alguém gostaria de complementar? Eu ia falar, Regina, que essa é uma tendência. A Suécia tem algum outro país também que é assim, acho que a Alemanha também está adotando algo similar, a gente já tem alguns outros países. Um ano, né? Inclusive, isso daí acho que chega a um dos mais longos. Mas os países nórdicos, alguns europeus, isso já é um ponto em discussão. Só para fazer o contraponto, enquanto isso, nos Estados Unidos sequer existe licença maternidade paga. A não ser que você negocie com o empregador, a licença maternidade ela não é paga. Então, extremos. Nesses países em que tem essa ampliação, são normalmente países de baixa taxa de natalidade. Então, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, existe um estímulo muito grande a que nasçam crianças. Então, para facilitar, para estimular isso, se amplia esse prazo da licença. Ou seja, isso não vai ser uma desculpa, os pais vão ter tempo para cuidar dos seus filhos. Pois bem, lamentavelmente, deu meio-dia, nossa hora acabou. É uma pena, esse tema é interessantíssimo e muito profícuo e muito atual, apesar de estamos falando da antiguidade, né? Mas eu queria agradecer a presença aqui da professora Kátia Teônia Costa Azevedo, a doutora Elisa Costa Cruz, a doutora Fernanda Lemos de Lima e da minha colega e amiga Cristina Feijó. E eu queria aproveitar, da nossa praxe, entregar um certificado. Por exemplo, a doutora Kátia Teônia. Muito obrigada. A doutora Elisa. A doutora Fernanda. E também a doutora Cristina, que tanto nos ajudou. E eu dou, então, por encerrado o nosso evento e agradeço ao público também
pela participação muito nevrálgica. Obrigado a todos.